Sofonias 3. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, que não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor e nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores, no meio dela os seus juízes são lobos no cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos, os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz, não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, ao ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre elas fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e os sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. E naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. O restante de Israel não cometerão iniquidade, e nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-se de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém, o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, e não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e farei dele um louvor em um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Vamos orar. Deus e Pai, Deus presente aqui entre nós, pedimos que o Senhor fale as nossas vidas, nos dá, Senhor, nesse momento, atenção, Senhor, foco, Senhor, e sede de entender, de buscar a Tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, para a gente introduzir aqui desse assunto, eu separei uma música, que eu vou pedir já para a gente deixar ela engatilhada, que é a música do Rebanhão, dos anos 80, meus irmãos. Muitos aqui ouviram falar dessa banda que foi bem revolucionária aí no meio evangélico, e que ela fala aí sobre duas cidades, que é um pouquinho do tema que a gente viu aqui em Sofonias, daquilo que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero que você preste atenção na letra. A letra não está escrita, o vídeo tem imagens, que são bem até infantis, pueris, mas é bem legal, porque tem a ver com aquilo que ele está falando na letra. Vamos soltar aí o vídeo e o áudio. São alguns minutinhos de música. Acompanhe a letra e veja aí o vídeo. Atrás deste monte tem
cidade com casinhas brancas, casarões, moças nos portões, velhos nas janelas, e a velha Maria Fumaça descansa na praça, escutando a bandinha tocar valsas e canções, os corações dos jovens namorados. Atrás desta fumaça tem uma cidade com crianças no meio da rua, brincando com a lua, contando segredos, e os velhinhos nos bancos de jardins assistem ao fim de mais uma tarde. Atrás deste monte tem uma realidade, casinhas brancas pichadas, palavrões, pecados nos portões, fracassos nas janelas, e a velha Maria Fumaça assiste as desgraças no meio da praça, e a bandinha faz o fundo musical pra mais um funeral de quem cansou de viver. Atrás desta fumaça tem uma realidade, polícias e ladrões, trancas nos portões, grades nas janelas, e os velhinhos bêbados nos bancos de jardins assistem seu fim. Este mundo tem uma cidade, Jesus Cristo quem construiu, quando subiu naquela cruz e o caminho nos ensinou. O amor é o amor. Uma gracinha a música. E ela é singela, porque ela mostrou, na verdade, o contraste entre duas cidades, se você reparou bem, e, na verdade, o contraste entre a percepção primeira de uma cidade e o que ela é, de fato, na realidade. Primeira cidade mergulhada aí no seu cotidiano, e aí ele vai narrar o marasmo, na banda passando, nos velhinhos sentados na praça, mas por detrás daquilo, e essa é a ideia da realidade, existe uma cidade cheia dos seus pecados. Até mesmo a nossa visão que a gente tem sobre o interior, a visão que a gente tem sobre a vida tranquila e mansa, quando a gente olha de frente, meus irmãos, e a gente olha profundamente para essa realidade, é com isso que a gente se depara. Não com a pureza do coração das pessoas, como aquele selvagem que não tem pecado. Não. A realidade que a gente vive aqui é uma realidade triste e pecaminosa, por isso, ai de algumas cidades. E ele depois vai falar que existe uma outra cidade, escondida, preparada, construída por Jesus, agradavelmente perfeita,
justa, alegre, do jeito sim, aí que a gente sempre imaginou viver. O C.S. Lewis vai falar, quando ele fala dessa a nossa visão sobre o céu, que nós esperamos um lugar que está profundamente arraigado no nosso imaginário, e por mais que a gente idealize uma cidade, se um dia eu morasse em Paris, se um dia eu morasse em Londres, se um dia eu morasse em Piracicaba, meus irmãos, não existe nenhum lugar, por mais que a gente queira construir no nosso imaginário, uma cidade que vá de fato permanecer com todas as expectativas que nós sonhamos a respeito dela. Por isso alguns dizem até, é bom que a gente nunca viva nessas cidades para alimentar pelo menos a ideia de que um dia aquela cidade será perfeita. Eu não sei se você tem uma aí não. Teve uma época, meus irmãos, há muito tempo atrás, vou confessar o meu pecado, meus irmãos, vou confessar meu pecado, que eu era tão fissurado no Tahiti, que eu cheguei a ver igrejas presbiterianas no Tahiti. E eu achei, tem a foto, se você olhar no Google, Presbyterian Church of Tahiti, né? Na verdade é em francês isso. Mas eu vi lá assim, poxa, como é que deve ser a vida no Tahiti morando lá? É praia o dia inteiro, né? Alegria o dia inteiro, ula-ula, colarzinho, e na verdade não é nada disso. Outro fato interessante quando a gente fala sobre essas expectativas, tem um filme aí chamado Os Descendentes, que ele vai falar justamente isso na sua introdução, que eu achei a parte mais interessante do filme. O filme se passa no Havaí, e o George Clooney que está narrando, ele vai dizer exatamente isso. As pessoas quando vêm aqui, elas pensam que a gente vive quase que num estado de férias permanentes, como se a dor no Havaí fosse menos dolorosa, como se a pobreza aqui fosse menos pobre, como se a injustiça aqui fosse menos justa. Olhando por detrás, qualquer paraíso que a gente vai olhar está na sua realidade composta de tudo aquilo que a gente viu aqui nessa música. Mas existe a realidade que Jesus afirmou, e essa eu comecei a falar aqui, de não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai, ali sim há muitas moradas. E se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou vos preparar lugar para vocês, naquela cidade perfeita, justa, alegre e real, irmãos. E quando eu vos for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus, além disso, vai nos ciceronear nessa cidade perfeita, real e verdadeira, irmãos. E um dos maiores erros, quando a gente fala sobre cidade, sobre reino de Deus, é um pouco nesse assunto aqui, a gente vai olhar um pouquinho para a história, foi quando a gente tentou unir essas duas cidades. A cidade perfeita e real com as cidades imperfeitas aqui na terra. Isso teve um nome na história da igreja, que foi o tal do Sacro Império Romano, depois Sacro Império Romano Germânico. A tentativa de unir essas duas cidades aqui, né? Por mais, vamos dividir bem aqui as intenções, a gente sabe que existia uma intenção muito grande política por detrás, mas no fundo, ali, com um pedacinho, 0,5%, existia um argumento teológico para isso tudo. De que a gente poderia experimentar a nova Jerusalém quando o poder temporal, o poder dessa vida se unisse, né, ao poder eclesiástico, e aqui a gente pudesse experimentar, e aí numa linguagem um pouco mais da galera, um grande retiro aqui no nosso país, no nosso mundo, na nossa cidade. Mas a gente sabe que as coisas nunca deram certo, e nunca darão certo dessa maneira. O Estado é Estado, a igreja é igreja, e que a igreja não queira ser Estado, e o Estado também não queira ser igreja. Mas isso não quer dizer que Deus não olha para as nossas cidades, apesar de Ele estar reservado essa grande realidade para a gente lá, que a Bíblia chama de Nova Jerusalém, que Ele não olhe para a nossa realidade aqui hoje, com o temor, com a indignação, com o choro e com a misericórdia que Ele apresenta aqui através do profeta Sofonias. E eu acho que quando Deus olha para a nossa realidade, Ele vê, por exemplo, o Rio de Janeiro e vê a nossa depravação. Somos uma cidade alegre e festiva, por um lado, mas na nossa realidade, somos uma cidade, às vezes, liberal demais. Quando Ele olha para alguns países fechados para a fé cristã, e Ele vê o nosso, e eu vou chamar de nosso, o nosso não para Ele, como dizemos, nós não queremos esse evangelho aqui no nosso país. Quando Ele olha para alguns países e cidades
ultra desenvolvidas que vêm no consumismo e vêm na ausência de Deus, a resposta para uma vida feliz. Deus olha para isso tudo. Deus olha para os bastidores do poder e vê a corrupção. Deus olha para a nossa concentração de renda e Deus vê a nossa ganância, meus irmãos. Deus olha para as nossas florestas, Deus olha para os nossos rios, Deus olha para a nossa natureza e vê e tem visto a maneira como nós temos tratado os recursos naturais, o jardim que Deus colocou para que nós cuidássemos. E Deus olhou para Jerusalém nesse texto, uma Jerusalém tão distante de Deus, e usou, como disse o profeta Sofonias, para tentar acordar aquela cidade. Ai da cidade, vamos ver as características aí, nos versículos 1 e 2, não fecha a sua Bíblia, diz: ai da cidade opressora, da cidade rebelde, da cidade manchada, que não atende a ninguém, que não aceita disciplina, que não confia no Senhor e que não se aproxima do seu Deus. Em dois sentidos, tanto os sentidos, era uma cidade distante da ética de Deus, da justiça de Deus, quando ela vai falar que é uma cidade que oprime, é uma cidade que se rebela, é uma cidade que é manchada, e a ideia de manchada aqui é manchada com seus pecados e com as suas abominações, e que não atende ninguém, que não aceita disciplina, distante da justiça de Deus, mas também é distante da intimidade com Deus, do relacionamento com Deus, né? Não são só os princípios, mas o reino, mas o próprio Deus. É interessante que naquele texto que nós aprendemos domingo de manhã passado, buscar o reino de Deus e a sua justiça, às vezes as duas coisas estão juntas, mas podem ser vistas separadamente, mas ela também não confia no Senhor e não se aproxima do seu Deus, não vê em Deus resposta para os seus problemas, para as suas inquietações, para as suas questões. E Sofonias vai dizer também quem são os líderes dessas cidades. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Quem são os governadores, os prefeitos, os líderes dessa cidade? São verdadeiros leões, meus irmãos, que devoram tudo. Os seus juízes, como é que a justiça, o símbolo da justiça nessa cidade, são lobos ao cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Também essa ideia do devorador, que nem um pinguinho de justiça deixa. O que eles puderem levar para eles mesmos, nem para deixar o osso, o resto, as migalhas para o povo, eles não fazem isso. E a situação, como os profetas sempre falam, meus irmãos, a situação espiritual da casa de Deus também é terrível. Os profetas são levianos, homens pérfidos. E a ideia aqui também dessa palavra pérfida é que eles começam a olhar e falar das coisas do seu coração. Abandonaram o oráculo de Deus, abandonaram a vontade de Deus, a palavra de Deus, e costumam dar a palavra segundo o gosto do freguês, segundo aquilo que o seu coração quer dizer. Esses eram os profetas da época. E os seus sacerdotes, de igual forma, profanam o santuário e violam a lei. Essa é a descrição da cidade de Sofonias. Talvez para muitos que morassem em Jerusalém, era um grande resort. Talvez para muitos que morassem ali, era uma cidade que vivia em paz, tranquila em alguns aspectos, tem outros talvez nem tanto, mas tranquilas, mas Deus vai mostrar a realidade que está por detrás de tudo aquilo. Esse é o raio-x, essa é a verdadeira figura, a foto que vocês têm que ter a respeito do que vocês estão passando. Mas ele não descreve só a cidade, ele descreve o Deus que está presente na cidade. Versículo 5 diz: o Senhor é justo. No meio dela, o Senhor não comete iniquidade. Manhã após manhã, diariamente, traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. O que a Bíblia está dizendo aqui para nós, que era a realidade de Jerusalém no tempo do profeta Sofonias? Como é que Deus trazia o seu juízo à luz dia após dia, manhã após manhã? A ideia é que eram os profetas, e aí sim os verdadeiros profetas, como Sofonias e tantos outros registrados aqui na Bíblia, que diariamente vinham nas praças, nas congregações, entre aspas, nas igrejas, e eles falavam da vontade de Deus com justiça. Olha, o oráculo de Deus, a vontade de Deus é essa.
Olha, a justiça de Deus é essa. Olha, Deus está aí presente no meio de vocês. Olha, Deus está dizendo para vocês fazerem isso, para abandonar aquilo. Deus estava muito presente através dos seus profetas. Qual era o problema, meus irmãos? É o que ele vai falar aqui. Mas o iníquo não conhece a vergonha. Mas as pessoas não se deixavam ser tocadas por essa verdade. Apesar dos profetas ali diariamente falarem sobre a justiça de Deus, falarem sobre a santidade de Deus, o povo escutava, mas não ouvia, irmãos. O povo não se deixava, não era falta, o que ele está querendo dizer aqui, que não era falta de palavra. Claro, lembrando que ele mesmo disse, existiam os profetas levianos e sacerdotes imorais, mas existia uma verdadeira palavra que era pregada para Jerusalém e para o povo de lá. Só que o povo não queria escutar aquilo. Não se deixava tocar pela verdadeira justiça de Deus. E Deus, ainda compassivo com a cidade, falou assim, olha, de repente eles vão ser mudados. Eu dizia, certamente me temerás, versículo 7, aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não será destruída, segundo o que havia determinado. Quando Deus destruía uma cidade, enviava de alguma forma a sua justiça, o seu juízo sobre a terra, Deus esperava, tinha a expectativa de que o povo se convertesse. Eis que mando a minha disciplina, mas o povo continuava com o coração duro. E eis que mando de novo a minha disciplina, e o povo permanecia com o seu coração duro. Eles não se voltavam para Deus, até que o momento Deus vai falar que aí sim existe uma outra cidade. Não é uma Jerusalém plena ainda, apesar de saber que a ideia do reino de Deus é essa. Quando Jesus inaugurou o reino de Deus, falamos isso aqui também há pouco tempo, a ideia é que a presença de Deus e a justiça de Deus, ela já foi inaugurada aqui no nosso meio, e vivemos como tempos de sofonias, as cidades estão rebeldes, mas existe ainda a pregação fiel do Evangelho, louvado seja o nome do Senhor, e aí eu que não quero dizer, não é por mim nem por Reverendo Leonardo, mas graças a Deus essa igreja aqui tem sido fiel na pregação do Evangelho. E no final dos tempos, enquanto esse evangelho está sendo pregado com fidelidade, a Bíblia está sendo exposta, explicada, Deus haverá de levantar um novo povo que vai ser de uma maneira plena, coroado ou glorificado com a nova Jerusalém, e aí sim a segunda vinda de Jesus para consumir isso. Consumar isso, não consumir, consumar isso. Aquilo que é inaugurado por Jesus. Essa nova expectativa é vivido por nós aqui nesse tempo que se chama últimos dias, que compreende entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda, e a nova Jerusalém vai coroar, onde aí sim, essa cidade perfeita será acessível a nós. Mas Jesus não está falando, na verdade, o profeta Sofonias não está apenas falando desse novo tempo que há de surgir. O profeta Sofonias também está falando de um povo que vai se levantar com as características da nova cidade, com as características da nova Jerusalém. Como se fosse, é isso que a gente tem que experimentar, nós sermos uma cidade dentro de uma cidade. Isso é o cristão. Ele é uma cidade com uma ética própria, que é a ética da palavra de Deus, com um relacionamento próprio com Deus, conforme a palavra do Senhor, com valores que referem aqui à palavra de Deus, claro. E um desses valores é a nossa obediência ao Estado, Romanos capítulo 13, não é uma anarquia em relação a tudo que existe aí fora, mas a gente precisa ser uma cidade dentro dessa cidade, essa luz no meio das trevas, e é isso que o profeta Jeremias está falando, e ele vai construir isso. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Que cidade é essa que Deus está querendo construir? Esse remanescente fiel de Jerusalém, ou do povo de Deus. Primeiro é um povo de lábios puros. E Deus é quem cria isso. É interessante, a gente fala muito de Saul com um certo desdém, e é claro que sim, mas no início houve uma transformação interessante na vida dele. Está registrado lá em 1 Samuel, quando diz que o Espírito do Senhor, Samuel falando para Saul, se apossará de ti, e tu profetizarás com eles, e tu serás mudado num outro homem. E quando esses sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que descerei a ti, para sacrificar holocausto, para apresentar ofertas pacíficas.
Sucedeu, pois, que virando ele-se para despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Que mostra que a graça pode transformar os nossos lábios impuros em lábios puros, já que é essa cidade, que sou eu e você, que Deus está querendo construir dentro da cidade do Rio de Janeiro. Gente com lábios puros, gente que invoca o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz ainda, no versículo 10, que da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Que cidade é essa dentro da cidade? Cidade que aguarda a grande cidade, mas a cidade que somos nós, gente de lábios puros, gente que invoca o nome do Senhor e gente que é adorador. E que, como a Bíblia diz, que constitui a filha da minha dispersão. Esse é um termo importante de ser explicado, porque ele vai falar sobre o novo Israel de Deus, já profetizado aqui no Antigo Testamento, já em Sofonias. Não são apenas aqueles que habitam em Jerusalém que poderão ter o seu coração transformado. Da além da Etiópia, ali no Brasil, ali na China, ali na Europa, na África, onde for, eu levantarei o meu povo, que serão verdadeiros adoradores, não apenas israelitas. Israelitas também estão contidos nessa promessa, aqueles que amam a Deus, mas eles virão e me trarão sacrifícios. A ideia de que um coração transformado, fruto dos lábios puros, eles têm como consequência o trazer sacrifícios a Deus. Bom, se meus lábios agora foram transformados, se meus lábios agora que falavam uma coisa, falam outra, agora as minhas mãos também têm vontade de adorar esse novo Deus. É essa a proposta aqui de Sofonias. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Naquele dia, quando houver essa transformação, das quais nós já estamos fazendo parte, a Bíblia nos diz que nós não nos envergonharemos das nossas obras. Porque a gente vai olhar e vai perceber que temos sim pecados para confessar, isso é um fato, mas que, irmãos, temos coisas maravilhosas para contar a respeito da transformação que Deus tem feito na nossa vida. Eu não vou me envergonhar daquilo que eu faço, porque Deus está trabalhando dentro de mim. Eu não vou me envergonhar das minhas obras, porque eu sei que apesar de eu pecar, apesar dos meus erros que deveriam ser um acidente na minha vida, eu tenho muitas bênçãos para contar, não porque eu sou nada, meus irmãos, mas é porque a graça de Deus está me levantando como um novo povo e justo, santo povo de Deus. Versículo 12, a Bíblia diz: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Que maravilha. A Bíblia diz que nós somos modestos e humildes. E é claro que a minha humildade é a minha maior virtude. Isso não existe, irmãos. A ideia aqui de modesto e humilde são duas palavras aqui no hebraico, ani e dal, que elas são um oposto ao soberbo. Soberbo não é no sentido apenas de que é uma pessoa metida, que tira onda, não. A ideia do soberbo é aquele que não precisa mais de Deus, aquele que acha que não precisa mais de Deus. E que é o que ele realmente vai dizer, o profeta Sofonias vai dizer quando vai descrever a cidade. Eles são assim, mas eu vou levantar um povo, seja rico, seja pobre, seja brasileiro, seja israelense, seja africano ou europeu, de que maneira for, de que lugar for, mas um povo que sabe que a salvação vem somente dele. Um povo que sabe que a sua confiança está no nome do Senhor. Um restante de Israel que não mais vai cometer, versículo 13, iniquidade, não vai proferir mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, irmão. Por incrível que pareça, esses somos nós. Ou devemos sermos nós a busca da nossa vida dia após dia. Eu sei, meus irmãos, aí sim tem um caráter escatológico, ou do fim dos dias, essa mensagem do profeta Sofonias, de que naquele glorioso dia, quando nós formos transformados por completo, nós não vamos mais cometer iniquidade, nós não vamos mais proferir mentira, e na nossa língua não vai se achar nenhum, absolutamente nenhum engano.
Essa é a perfeição dos últimos dias. Mas como povo de Deus mudado e transformado, essas marcas têm que ser achadas dentro de nós. Senão nós não seremos uma cidade dentro da cidade. Senão nós seremos uma cidade como é o nosso Rio de Janeiro, um país como é o nosso Brasil, o mundo como é o nosso mundo. E a Bíblia diz que eles serão assim, porque eles são apacentados. Deitar-se-ão e não haverá quem o espante, porque eles são protegidos e submissos ao Deus que os outros rejeitaram. Esse é o povo de Deus, que recebe do Senhor a instrução, diferente dos iníquos, que não se aproximam do seu Deus, que violam o santuário, que não conhecem a vergonha. Esse povo é um povo apacentado. Onde é que está a minha direção? Eu, como uma ovelha, guiado pelo bom pastor, vou ouvir a sua voz, reconhecer a sua voz e vou aonde ele me mandar. E Sofonias também descreve o resultado disso tudo, quando versículos 14 a 20, ele vai falar o que vai acontecer no coração dessa cidade. Quando ele diz, eu vou ler só o versículo 14, ele diz, canta ao filho de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-se de todo o coração, exulta, ó filho de Israel, de Jerusalém, canta, rejubila, regozija-se, exulta. Se a gente fosse resumir todo esse movimento em uma só palavra, a gente poderia dizer, o que Deus está colocando no meio da cidade, irmãos? Alegria. É isso que Deus está falando. Então, já que você é escolhido de Deus para ser uma cidade dentro da cidade, para ser um povo que não comete iniquidade, que não profere mentira, que na sua boca não se encontra língua enganosa, um povo que é modesto e humilde, que confia de Deus, um povo que é apacentado, diferente da realidade dos príncipes, dos juízes e da cidade opressora, rebelde e manchada. O que Deus vai colher de dentro de você, ou na verdade Ele vai plantar e você vai colher, é a alegria, irmãos. Dr. Shedd, quando comenta esse texto, ele coloca, aí eu copio e colo, Ctrl+C, Ctrl+V, ele diz assim, 4 características do motivo da alegria do cristão, que estão aí contidos no versículos 14 a 20. Primeiro, a sua condenação é afastada pela cruz de Cristo, né? Quando ele diz que o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti. O seu inimigo é derrotado, quando o Senhor diz que Ele lançou fora o teu inimigo. O seu Rei eterno habita no meio deles, o Rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mais mal algum. Em quarto lugar, seu Senhor deleita-se nele e mostra-lhe o seu infinito amor renovado. Versículo 17, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará no Senhor com alegria, renovar-se-á o seu amor e regozijar-te-á com júbilo. A condenação afastada pela cruz de Cristo, o nosso inimigo derrotado, o Rei eterno, Deus que habita no nosso meio, o Senhor que se deleita em nós e mostra para a gente o seu infinito amor renovado. Essa é a nossa cidade, irmãos. E a gente não precisa de maquiagem. A gente não precisa contar uma história de quem nós realmente somos, para que as pessoas percebam aquilo que nós não somos. A gente não precisa fazer um folheto turístico. Venha conhecer a cidade de Deus, onde todos são perfeitos, e querer mostrar uma realidade que não existe. A gente não precisa disso. Nós somos sim um povo alegre, sem maquiagem, e que mesmo no meio da sua imperfeição, sabe que seus pecados foram perdoados. Que mesmo no meio da sua tristeza, sabe que o Senhor teu Deus está no meio de ti. Um povo que às vezes no meio de, sem saber o que fazer, no meio da sua falta de direção, busca o apacentar da presença de Deus, do Cordeiro de Deus, e recebe ali a direção para seguir em frente, jubilosos, rumo à nossa vitória. Esse é você, quando Cristo muda a sua vida. Por isso eu quero te fazer 2 perguntas, para a gente terminar. A primeira, qual é a cidade que você quer morar? A cidade bela das aparências ou a cidade verdadeira,
que às vezes, meus irmãos, aqui nós sabemos disso, o reino de Deus, vamos passar por muitas tribulações, porque nos importa passarmos por muitas tribulações para ganharmos o reino de Deus. Lá diz os Atos dos Apóstolos. Mas a gente sabe quem cuida de nós, quem afastou as nossas iniquidades, quem traz para a nossa vida a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira prosperidade nessa cidade, dentro da cidade. Qual é a cidade que você quer morar? Para isso você tem que responder uma outra pergunta, que é imediatamente anterior. Qual é a cidade que você quer ser? Porque isso, se tem um cunho da nossa morada celestial, o cunho também é do nosso coração. Se o reino de Deus está em nós, é porque essa mudança que acontece do lado de fora, acontece primeiro dentro de nós. Se nós somos de fato habitação de Deus. Se você de fato já entregou a sua vida para Jesus, que você só vai morar nessa cidade, só vai estar com Ele, quem diz isso é a palavra de Deus, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus e disseram: Senhor, eu reconheço os meus pecados e sei que o teu sangue me purifica de todas as iniquidades. Ou, se você já é uma cidade de Deus, seja mais salgado, seja mais luminoso, seja mais manso, mais humilde, mais alegre, mais justo, mais verdadeiro. É isso que Deus está chamando todo o seu povo para ser, dentro do lugar onde Ele mesmo nos plantou. Enquanto nós aguardamos a verdadeira Nova Jerusalém que Cristo tem prometido para nós, a palavra de Deus é: seja uma pequena Nova Jerusalém no Rio de Janeiro. Seja uma pequena Nova Jerusalém no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, onde Deus te plantar. Seja essa cidade eterna e não uma opressora. Que Ele nos abençoe, irmãos. Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento, te louvamos pela tua palavra real, verdadeira, poderosa, Senhor, dentro de nós. E queremos te agradecer porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para que a gente enxergue a realidade como o Senhor a enxergue, Pai. Vimos aqui na expressão dessa música, e vimos aqui com verdade na tua palavra, Senhor. Às vezes, enquanto muitas pessoas acham que é uma realidade, o Senhor tem olhado e dito: ai dessas cidades opressoras, ai dessas cidades manchadas, ai dessas cidades que procuram o mal, dos seus príncipes, dos seus juízes, dos seus profetas, dos seus sacerdotes, dos seus habitantes, que têm buscado outras verdades que não a do Senhor, Pai. E, Pai, nos ajuda a ser essa cidade dentro dessa cidade, Pai. Diferente, Pai. Que busca o Senhor, que busca a justiça, Pai, que busca o apacentar de Ti, que se afasta da língua enganosa, da língua mentirosa, Senhor, que se afasta de tudo aquilo que não Te agrada, Pai. A gente quer ser essa cidade, Deus, e que os outros olhem e queiram fazer parte desse lugar onde nós estamos. E que, na verdade, mais do que a Tua igreja, Pai, esse lugar é ao Teu lado, com a nossa vida entregue completamente ao Senhor, ó Pai. Pedimos, ó Deus, para aqueles que ainda não Te conhecem, que estão aqui nessa noite, Pai. Se existe essa vida, que Teu Espírito Santo, que faz a obra, convença da justiça, do juízo e do pecado, Pai. E que haja conversão nessas casas, conversão nesses corações, para a glória do Teu nome, Senhor. Porque nós cremos que o Teu Evangelho é poderoso para fazer isso, Pai. E nós, ó Deus, e aqueles que já Te conhecem, a gente quer ser mais cidade Tua, Pai. Pedimos que o Senhor nos transforme, porque nós sabemos que isso é fruto da Tua graça, Pai, da Tua graça que opera. Tua palavra nos diz que é o Senhor que levanta essa cidade, é o Senhor que nos muda, Pai. Pedimos que isso aconteça também dentro de nós, Pai, para que a gente salgue mais e ilumine mais onde o Senhor nos plantar, Pai. Obrigado, Senhor, por esse domingo. Obrigado por essa noite. Deus, dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Que os nossos desafios sejam colocados diante do Senhor, ó Deus. Que as nossas decisões estejam diante de Ti. Que o Senhor vá à frente de nós, Pai, e nos mostre para onde nós devemos andar, porque nós queremos ser apacentados por Ti. É a nossa oração, Senhor, pedida no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.